Olá pessoal, um grande abraço, muito boa tarde. Começando a partir de agora mais uma aula de língua portuguesa, morfologia, as classes das palavras. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento com relação aos adjetivos. O que seriam os adjetivos? Quais seriam as características? Como a gente pode identificar um adjetivo numa frase? Vamos, a partir de então, entender um pouco mais sobre essa aula importante que é o adjetivo. Bom, adjetivo é uma palavra que nos dá as características de um substantivo. Essas características podem ser de qualidade, pode ser de defeito e pode ser de modo ou maneira da pessoa ser ou do próprio ser. Exemplo, pessoa bonita. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma pessoa, que é um substantivo, e tenho a palavra bonita, que é exatamente um adjetivo. Ela qualifica o substantivo pessoa, ela caracteriza o substantivo pessoa. Pessoa mentirosa. Então eu tenho aqui mentirosa, que é uma característica da pessoa, ou seja, é o adjetivo. No caso aqui, ela não está qualificando, está desqualificando, ou seja, está caracterizando, porque está apontando um defeito. Então você logo entende que o adjetivo não é a palavra que dá qualidade, que qualifica o substantivo, ela caracteriza, porque pode trazer qualidade, pode trazer defeito. O exemplo aqui, pessoa mal educada. Aqui já é um modo de ser. Você tem que entender que o adjetivo gira em torno do substantivo. Ele é uma classe de palavra que completa o substantivo. E como reconhecer o adjetivo dentro de uma frase? Para reconhecer o adjetivo em uma frase, é preciso entender que existe a figura do substantivo. E onde está esse substantivo? Onde está localizado? Observe esse exemplo aqui. O brasileiro jovem deve alistar-se aos 18 anos. O que é que você tem aqui? Tem o brasileiro, que é o substantivo, e tem jovem, que é a qualidade do substantivo do brasileiro. Então, jovem é adjetivo e o brasileiro é o substantivo. E o que é que acontece se eu mudar a posição da frase? Ao invés de eu falar, o brasileiro jovem deve alistar-se aos 18, se eu disser, o jovem brasileiro deve alistar-se aos 18 anos. Você percebe que o jovem agora passa a vir em primeiro lugar. Nesse caso, ele é o objeto da ação. Ele passa a ser o substantivo, o núcleo dessa frase, e o brasileiro, que anteriormente era o pivô da frase, né, ele passa a ser, no caso, o adjetivo. Então tem que ter cuidado com relação à posição e à funcionalidade do adjetivo e do substantivo, certo? O jovem brasileiro, o jovem passa a ser substantivo e o brasileiro já passa a ser uma qualidade do jovem, ao contrário da frase anterior. Seguindo, qual é a classificação dos adjetivos? Adjetivo tem classificação igual ao substantivo, professor? Olha, é bem parecido, viu? Nós temos os substantivos primitivos e temos os substantivos derivados. Pois é, nós temos também os adjetivos primitivos e temos os derivados. Temos os simples e os compostos. Os primitivos não são formados pela derivação de nenhuma outra palavra, ou seja, o adjetivo vem solto. Ele vem sozinho, verde, amarelo, calmo, escuro, feliz, alegre, zangado. O derivado não, é justamente ao contrário, são formados a partir de uma outra palavra primitiva. Eu peguei o verde aqui e formei um derivado do verde, esverdeado. O amarelo, amarelado. Calma, calmaria. Escurinho, eu fiz da palavra escuro. Então, o derivado vem do primitivo. Todos são adjetivos em suas classificações. O adjetivo simples apresenta um único radical. É a mesma coisa do substantivo, ou seja, a palavra vem sozinha ali, apenas com radical. Verde, amarelo, brasileiro, bonito, feio. Então, adjetivo simples é quando apresenta um único radical. E, claro, né, o composto apresenta mais de um radical. Você já percebeu, verde anil, amarelo ouro, luso brasileiro. Essa, portanto, classificação dos adjetivos. Lembrando que você pode parar a aula e pode voltar até entender a explicação, tá bom? Nós temos também os adjetivos pátrios. Eles se referem ao gentílico, à nacionalidade. Tá? Basicamente, ele trabalha a ideia do ser humano, dependendo do local onde ele nasce, da região, ou cidade, localidade onde ele vive. Então, quem nasce no Brasil é brasileiro, quem nasce no Acre é acriano, dependendo da região, por exemplo, quem nasce no estado do Rio de Janeiro é carioca,
Quem nasce na cidade de Cabo Verde é cabo-verdiano. Quem nasce em Bragança é bragantino. E por aí vai. Eu coloquei uma lista aqui para você estudar com calma, baseado no exercício que a gente vai passar daqui a pouquinho, certo? Então, adjetivos práticos referem-se aqui ao nosso país. Coloquei aqui os estados para que você possa entender um pouco melhor algumas cidades e algumas capitais, tá? Com relação a locuções adjetivas, professor, quer dizer que existe adjetivo, existe a locução adjetiva. Tá. Olha, a locução adjetiva nada mais é do que um grupo de palavras que tem o mesmo valor de um adjetivo. Não tem segredo, não tem segredo. Veja bem, o paterno é um adjetivo. Como é que eu posso transformar esse adjetivo numa locução? Como é que eu posso transformar essa palavra sozinha em duas palavras que vai ter o mesmo valor do adjetivo? É fácil. Conselho paterno, conselho de pai. Atitude sem qualquer cabimento. Eu posso transformar o adjetivo descabida numa locução, sem qualquer cabimento. O adjetivo bucal. A locução desse adjetivo é da boca. Inflamação da boca ou inflamação bucal, tanto faz eu falar inflamação da boca ou inflamação bucal. Amor materno, amor de mãe. A única diferença é que materno é adjetivo e de mãe trata-se de uma locução adjetiva, mas os dois têm o mesmo valor. Sociedade de consumo é adjetivo, é locução adjetiva. Consumista trata-se de um adjetivo. Olha, os adjetivos e locuções adjetivas têm uma particularidade. Veja bem, a população das cidades tem aumento demasiadamente no Brasil e isso tem conduzido ao caos urbano. Eu vou repetir. A população das cidades tem aumentado demasiadamente no Brasil e isso tem conduzido ao caos urbano. Ele estava com dor no abdômen, por isso colocou compressas abdominais. A apresentação de contas é realizada de ano em ano e o planejamento é anual. Observa aqui, para não ter redundância, não ter repetição, a população das cidades tem aumento demasiadamente no Brasil e isso tem conduzido ao caos, ao invés da gente repetir ao caos, enfim, nas cidades, ficava aquela coisa feia, então atribuiu-se aí o adjetivo. Eu usei uma locução adjetivo aqui e um adjetivo aqui. São recursos que você utiliza para melhorar o seu texto. Ele estava com dor no abdômen e por isso colocou compressas abdominais. Então eu tenho aqui no abdômen uma locução e abdominais eu tenho um adjetivo. Vamos seguir. Algumas locuções adjetivas e seus adjetivos correspondentes. De abdômen, abdominal. De abelha, apícola. De águia, aquilino. De aluno, discente. De ano, anual. De asno, asinino. De audição, ótico, auditivo. De bispo, episcopal. De boca, bucal, oral. De boi, bovino. E segue uma lista boa para você entender e estudar um pouco mais. Vamos avançar. Vamos falar um pouquinho sobre flexão do adjetivo. É bom lembrar que esse vídeo é feito para você assistir várias vezes até você entender. Lembre-se da pausa. Vá anotando para estudar, porque a gente vai cobrar no trabalho. Tá? E depois vai ter uma avaliação final, todo mundo tem que entender desses conteúdos. O que é que nós temos? Flexão do adjetivo. Professor, o adjetivo é muito parecido com o substantivo. Olha, ele segue o substantivo. O adjetivo, ele acompanha o substantivo. Se o substantivo mudar por lá, o adjetivo vai mudar por aqui. Por isso que ele tem gênero, o masculino e o feminino. Por isso que ele tem número, o singular e o plural. Por isso que ele tem grau, comparativo e superlativo. Então, o adjetivo, ele segue o substantivo. Se o substantivo correr, ele corre. Se ele parar, ele para. Se for masculino, o adjetivo vai ser masculino. Se for feminino, vai ser feminino. E por aí vai. Vamos à flexão do gênero. O adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. Quanto ao gênero, o adjetivo pode ser uniforme e pode ser biforme. Vamos explicar com calma. O adjetivo uniforme, ele é gentil, ela é gentil. Você percebeu que o gentil, ele não muda, portanto, ele é único, ele é uniforme. Ele serve para o ele masculino e para o ela feminino. Biforme, ele muda, ele é bonito, ela é bonita. No caso do adjetivo biforme, ele muda. Ele tem uma forma para o masculino, bonito, e uma forma para o feminino, bonita. É bem simples, o adjetivo não tem muito segredo, é uma aula bem curta. Nós temos adjetivos biformes. O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo a qual se refere. Ó, linda,
roseira. Se eu acrescentar o S, lindas, aqui no nosso substantivo, o que é que vai acontecer? Aqui no nosso adjetivo, se eu colocar S em roseiras, roseiras é o substantivo. E se eu colocar o S, o que é que acontece? O adjetivo também vai para o plural. Então eu tenho aqui girassol, substantivo. Eu vou colocar o girassol no plural. Girassol teimoso. Se eu acrescentar o plural no girassol, girassóis teimosos, ou seja, o adjetivo no número ele segue o substantivo. Se o substantivo está no plural, o adjetivo também vai estar. E nós temos o plural dos adjetivos compostos. Eu queria só para fechar essa aula lembrar exatamente porque tem também o adjetivo composto. Colcha azul clara. Quando você tiver um adjetivo composto onde tenha um adjetivo mais outro adjetivo, nós temos aqui a colcha, que é o substantivo, temos o primeiro adjetivo azul e o segundo adjetivo clara. Então, quando tiver adjetivo mais adjetivo, sabe o que acontece? Só o último vai para o plural. Então, colchas azul clara. Você vai dar o plural no substantivo, claro, não vai dar o plural no primeiro adjetivo e somente no segundo adjetivo. Somente o último elemento varia, tá? Exceções: surdo-mudo, surdos-mudos, azul marinho, azul celeste, tá? São invariáveis. Essas palavras são invariáveis. Azul marinho e azul celeste são invariáveis. E surdo-mudo, surdos-mudos, os dois vão para o plural. Só uma observaçãozinha aqui. Quando existir esse composto, surdo-mudo, os dois vão para o plural. E essa azul marinho, ela não muda, não existe o substantivo, o plural dela. Assim também como azul celeste, não existe azuis celestes. Essa palavra é invariável, ela não muda, tá? Meia cinza, nós temos aí o cinza, que é um adjetivo, mais o substantivo chumbo. O que é que acontece? Tecido azul, piscina, adjetivo mais substantivo também ficam invariáveis. Olha, ficam invariáveis também os adjetivos compostos formados por cor mais de mais substantivo, ou substantivos empregados com adjetivos que fazem referência a cores. Por exemplo, lenços cor-de-rosa, gravatas, creme. Então, são observações importantes que a gente faz. Como é que eu faço para memorizar isso aqui, professor? Bom, você dá pausa, anota no caderno e começa a entender todo o contexto, tá? Seguindo, flexão do grau do adjetivo ou flexão de grau do adjetivo. Observe, a Joaninha é tão faceira quanto o caracol. Comparativo de igualdade. A Joaninha é mais faceira do que caracol. Comparativo de superioridade. Então, a flexão do grau nada mais é do que o comparativo. Daqui, vamos aprofundar. A Joaninha é menos faceira do que o caracol. Nós temos aí um comparativo de inferioridade. Resumindo, é muito fácil, o grau de comparação, vocês já viram isso em outra aula. Igualdade é muito ligada a tão, tanto, quanto e como. Inferioridade muito ligada a menos e que. Superioridade mais e que. Você relaciona essas palavras-chave e identifica a função da inferioridade, da igualdade e da superioridade. Nós temos também dentro do grau de comparação do adjetivo o superlativo absoluto sintético. É quando a palavra adjetivada ela é acrescentada pelo íssimo ou íssima. A Joaninha é faceiríssima. E se for analítico, você já não vai usar o íssimo, vai usar o muito. Joaninha é muito faceira, eu já tenho um absoluto analítico. E se for um absoluto relativo de superioridade, a Joaninha é mais faceira de todas as que estão na sala, eu comparo com um grupo, é bem diferente. E se for superlativo de inferioridade, eu vou usar a palavra menos. A Joaninha é a menos faceira de todas as alunas. Um detalhe, quando a gente fala sobre comparação de superlatividade, o superlativo você não compara no sintético e no analítico não compara com ninguém, você só aumenta o próprio substantivo. No caso do superlativo, você compara o substantivo com um grupo, com um colegiado, diferente do comparativo que você compara uma coisa com a outra. Aqui no superlativo não existe comparação entre uma coisa e outra. O aumento é dentro do próprio objeto, ou então comparando o objeto com um grupo de coisas, certo? Seguindo.
Superlativo absoluto, o sintético você usa o ismo, o érrimo, o analítico você usa o muito. O superlativo relativo de superioridade, você vai utilizar o mais ou então o menos, sempre comparando uma pessoa com um grupo ou um objeto com um coletivo de seres, tá? Bom, finalizando a nossa aula, nós vamos passar agora uma atividade na página sequência e você vai copiar para o seu caderno e na próxima oportunidade você envia foto para o nosso WhatsApp. Assistam esse vídeo para que você possa ter noção e tenha consciência de que não dá para aprender português se você não compreende as classes gramaticais. E hoje você aprendeu um pouco mais sobre adjetivo. Um grande abraço, bom trabalho a todos, bons estudos e a gente aguarda a resolução do exercício. O exercício é esse, você vai fazer a leitura desse texto e vai resolver essas questões pequenas. Eu coloquei apenas 4 questões. Resolva, passe para o seu caderno, resolva e depois envie foto para o nosso WhatsApp. Um abraço e até logo mais.